Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um episódio do Horóscopo na Band. Você é meu convidado especial. Aliás, você também, Amandinha. Ai, que honra, André. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Amanda. Mais Obrigada. Um episódio aqui. Amanda, hoje o nosso episódio é pra lá de especial. A gente tá nesse clima de fim de ano que pede uma coisa que o povo implora, a audiência ama. Me conta, André, vai. Previsões 2023 para cada signo, Amandinha. Olha que delícia. Eu tô muito animada. Eu pedi um spoiler pro André nos bastidores, ele não deu. Ele falou assim, você só vai descobrir no podcast. Então assim, eu tô me tremendo aqui de ansiedade. E pior que eu sei que você fica curiosa mesmo. E olha só, se você não me conhece, eu sou André Mantovani, astrólogo, estudioso do tarô, da espiritualidade. E tô toda segunda-feira lá no Melhor da Tarde, junto com a Kátia Fonseca, na Band TV. Amandinha, quem quiser participar aqui, mandar opiniões, contar pra gente, de repente, qual signo, o que mais que pode contar, de onde tá falando. Sim, é o que espera, né, de 2023. Então, se você quer mandar uma mensagem, né, uma sugestão, dizer quais são as energias aí que você tá guardando pro próximo ano, manda uma mensagem pra gente em @bandentreter, @horóscopo na Band e @André Mantovani com 2 N's e no final. Lembrando que você pode nos assistir pelo YouTube de Band Entreter, pelo Band Play, que é o nosso streaming que conta com toda a programação da Band. Você também nos ouve no seu tocador de áudio favorito. Sabe o que eu gostaria que você falasse de novo, que eu fiquei morrendo de inveja? O quê? Streaming. Streaming. Amanda, da o inglês Band. dela é de lordes. Até parece. É só pra falar difícil. Aqui é fim de ano, é clima de festa, de coisas chiques, como as previsões dos signos. Amanda, a gente sempre fica nessa expectativa e eu gostaria de explicar algumas coisinhas antes. Tá bom. Para astrologia, o ano se encerra numa data diferente do que essa que nós estamos acostumados a celebrar o Réveillon. O ano astrológico, ele é contado a partir do ingresso do Sol no signo de Áries. Que é quando? Em março. Tá. Então, o ano astrológico só começa em março. Então, quando a gente fala de previsões para 2023, a gente vai pegar o mapa do dia 1º de janeiro de 2023, o céu deste dia, e compreender um pouco, junto com outras técnicas astrológicas, de como será o próximo ano. E aí, quando chegar em março, que é o início de um ano novo astrológico, a gente vai falar de outras previsões de acordo com o ano astrológico. Perfeito. Entendeu? Acho que dá pra todo mundo entender, né? Dá sim, já tô ansiosa pra março, então. Isso, já. Então, bom que a gente vai ter 2 épocas aí pra poder entender como é que vai ser o nosso próximo ano. Outra coisa que eu acho legal a gente falar, a astrologia, embora ela tenha nascido das previsões, né, na antiguidade, as previsões eram feitas por muitos motivos, desde quando o homem aprendeu a ser nômade e entender qual era o melhor lugar para ele ficar, para ele ter comida, para ele ter bebida, para ele ter água, né? A astrologia vem daí até depois, né? Quando a gente tem mais as civilizações, os reis, as rainhas, os impérios, que os astrólogos orientavam sobre guerras, batalhas e tantos assuntos que eram de interesse do povo, mas também de quem estava governando. Embora a astrologia também tenha nascido daí, hoje a gente sabe que a astrologia é uma arte que é muito, muito maior do que simplesmente nos dizer vai pela direita ou vai pela esquerda. É uma arte que se preocupa com o nosso autoconhecimento, com a melhora do ser humano, e a astrologia nos ensina que nós devemos sair diferentes dessa experiência que é a vida. Então eu nasço, tenho uma vida interessante, ou uma vida cheia de acontecimentos, e termino a minha vida como? A astrologia está mais interessada nisso. Como é que você vai ficar, se você vai se transformar ou não nesse trajeto. O caminho é mais importante, né? Isso. Então, óbvio que todos nós gostamos das previsões e devemos estudá-las para ser bússola para a nossa vida,
mas é interessante a gente ter essa consciência. Então, eu vou no astrólogo, eu ouço o podcast Horóscopo na Band, não só por conta das previsões, mas porque a astrologia tem muito a me dizer sobre quem eu sou, sobre o que eu posso melhorar, quais são os meus talentos, a minha vocação. A gente vê até aqui, né, quando os convidados chegam para o nosso Horóscopo na Band, como eles saem daqui reflexivos, pensativos e muitas vezes até transformados, porque eles falam, né? E motivados, E motivados, né? Isso. Então, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, corre lá, porque tem muitos episódios que passaram aqui ao longo de 2022. Aliás, foi um ano tão bom. Foi. Né, para nós aqui, dos nossos projetos com astrologia. E só convidados especiais, Só convidados especiais, embora a gente tenha tido aí um ano difícil com muitas questões, mas estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, e esses convidados que vêm aqui sempre nos ensinam muito, né, Amanda? Inspiram demais, eu adoro. Vamos falar, né, de Isa Scherer, Kátia Fonseca, Ana Paula Renault, Thiago Arancan, Mama Brusqueta, tanta gente... Aretusa Love, tanta gente interessante que passou por aqui, e todos os episódios estão disponíveis tanto no YouTube de Band Entreter, quanto no seu tocador de áudio favorito. Agora eu vou te dar mais um spoiler. Primeiro spoiler. Ai, meu Deus, sobre 2023? Mais um não, né? O primeiro spoiler. Tá. Quando a gente estiver falando das previsões, se você souber o seu signo solar, o seu ascendente e o seu signo lunar, preste atenção nesses 3 signos. Então, por exemplo, Amanda, você é uma canceriana, ascendente em escorpião e lua em virgem. Perfeito. Então, quando eu estiver falando de câncer, que é o seu sol, vai ser importante. Quando eu estiver falando de escorpião, que é o seu ascendente, vai ser importante. E quando eu falar também da lua, aliás, de virgem, que é o seu signo lunar, vai ser importante para você. Ai, André, mas às vezes é uma previsão tão diferente uma da outra, mas junta tudo isso e forma a sua previsão pessoal. E tenta tirar uma reflexão, né, da mensagem de cada um dos signos, né? Isso. Estamos preparando um episódio aqui do podcast Horóscopo na Band, falando das previsões para o Brasil e o mundo, e onde a gente vai falar das influências mais gerais, tanto da astrologia como da numerologia, do tarô, e isso vem logo em seguida aqui, então Sim. Fiquem ligados. Mas hoje a gente vai falar de signo a signo. Yes! Só quero lembrar o seguinte, ano de 2023 será regido pela Lua. A gente sabe que a Lua é um luminar, mas simbolicamente consideramos como um planeta. Então, eu quero deixar isso bem frisado para as pessoas que não entendem de astrologia achar que astrólogo não sabe de nada ou não sabe nem a diferença de um planeta e de um luminar. A gente sabe que a Lua, o Sol são luminares, porém a gente considera simbolicamente um planeta para a leitura da astrologia. Então, 2023 será regido pela Lua. Então a gente sabe que é um símbolo de intuição, um símbolo de cuidar das nossas emoções e um símbolo de instabilidade. Então, vamos ter muitas marés que vão se levantar e muitas marés que vão baixar em momentos inesperados em 2023. André, tem uma pergunta. Sim. Aqui nos episódios, quando você fala do signo lunar dos convidados, você fala assim, a lua é a sua sombra. O que a gente pode tirar dessa frase e ver como que ela pode nos guiar em 2023? É porque a lua, ela ilumina o quê? A noite. Sim. Então, a gente até fala na astrologia que ela é a rainha da noite. E então, geralmente, os acontecimentos que envolvem a Lua, eclipses, né, alguns trânsitos, faz com que isso levante as nossas sombras. Então, como a Lua tem essa característica de ser um farol para a noite, acho que a gente vai ter que atravessar muito das nossas escuridões, pessoais e coletivas. Um ano em que a gente fica mais intuitivo. A Lua fala muito da memória, do passado. Então as pessoas que têm uma tendência ao saudosismo precisam prestar atenção quanto a isso para não ficarem sem rumo para o futuro. Sabe aquela história? No passado é melhor, o passado foi mais bacana. E aí isso vai ficando mais difícil. Lua rege o signo de Câncer, então a gente poderia entender
que o signo de Câncer é um signo que se beneficia um pouco mais, ou que fica em evidência. Então os assuntos do signo de Câncer ganham corpo, ganham força, e a gente não pode esquecer que, embora quem não tenha nascido no signo de Câncer, vai ter o signo de Câncer dentro do mapa em algum aspecto da vida. Então aqueles aspectos também ficarão mais evidentes para cada um. Por isso a importância da gente fazer o nosso mapa e entender onde está cada signo e qual é a área da nossa vida afetada por cada signo. E quem tem dúvida ainda sobre mapa astral, a gente tem um episódio dedicado ao mapa astral em que a gente explica o que são os planetas, as casas, os signos. Assim, é um beabá do mapa astral. Então vai lá no nosso canal do YouTube, cheque, porque vale a pena entender um pouquinho mais desse nosso desenho, né? É, muito bom. Então vamos começar pelo signo de Áries? Vamos. Então Áries é o primeiro signo do zodíaco. É o signo que nos lembra sempre da coragem, da iniciativa, da determinação. E Áries vai ter um benefício muito grande trazido pelo planeta Júpiter. Júpiter fica no signo de Áries até o mês de maio, aproximadamente. Então isso significa que o ariano terá amplo desenvolvimento das ideias, dos projetos, daquilo que ele quer realizar. Vai receber oportunidades, vai receber benefícios. Agora, precisa prestar atenção com o exagero, porque sempre que Júpiter passa no nosso céu, sempre que Júpiter toca a nossa vida, ele vai tocar de uma maneira muito legal, muito benéfica, mas vai trazer os excessos também. Então é um planeta que você fala que é da sorte, né? Da sorte. Ariano terá muita sorte em 2023. Olha só, então os nascidos por volta de 21 de março e 20 de abril podem ficar bem ligados porque a energia é boa. É boa e, como eu falei, é um momento de amplo desenvolvimento. Então eu até dou uma dica que o ariano, a partir de janeiro até o mês de maio, plante muitas sementes. Porque muitas delas vão trazer frutos depois no segundo semestre. Não é exatamente o primeiro semestre um período de colheita, né? Assim, a colheita é um pouco mais lá na frente, então investir, regar, isso, plantar. Tem terra boa e semente boa. E quando tem isso, força de vontade, a gente consegue uma boa colheita. Olha, boas notícias, boas notícias para Áries. Para então, os arianos. Nada de ficar acomodado, é hora de você usar essa sua energia mesmo, de ir em frente, de ter força, coragem, se desenvolver novos talentos, novas oportunidades, nada de acomodação. Bom, isso nem combina com Áries, mas a gente sabe que pode ter o ascendente, pode ter outras coisas aí no mapa que deixa esse ariano um pouquinho mais lento, vamos chamar assim. E isso em todos os aspectos da vida? Sim, porque essas previsões que a gente está fazendo no podcast é justamente uma bússola para que você leve para as áreas da sua vida. Agora, Júpiter passando aí no signo de Áries, óbvio que as questões materiais, as questões financeiras e até as questões relacionadas à sorte mesmo, ficam bem intensificadas para os arianos. Então, boas notícias, peguem as dicas e pensem como vocês podem aplicar isso na vida, né? Tem um empreendimento, tem uma oportunidade de trabalho que está latente, né? De repente uma viagem, até alguma coisa no sentido do amor, da vida amorosa. Então, os arianos estão com sorte, Sim, assim, só alegria. Sorte para dar o primeiro passo. Sim. Então, não espera por nada nem por ninguém. Vai lá e faz acontecer. Nada de ficar sentado achando que as coisas vão chegar. Quer dizer, até podem chegar, mas eu acho que você pode aproveitar isso de uma maneira muito melhor. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Vamos ao próximo signo? Vamos, taurinos. Você conhece muitos taurinos, Amanda? Não conheço, tem uma amiga só de touro. Pois é, então você vai poder já falar pra ela ouvir esse podcast. Sim. Nada de ficar dando spoiler. Tá bom, não que vou aí dar. as pessoas ficam aqui ouvindo o nosso podcast. Tá bom. Os taurinos, bom, a gente sabe que Urano é um planeta bastante importante, como todos os outros, mas a gente fala que Urano é um planeta que traz sempre a oportunidade do novo. E ele já está em Touro há alguns anos. Então, quando a gente vê a mudança, por exemplo, da forma de você usar o dinheiro, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Pix, foi uma inovação mundial de como lidar com o dinheiro. Sim. Hoje, cada vez menos você usa o dinheiro em espécie.
né? Quer dizer, você vai... Tudo é Pix, né? Tudo é digital. Tudo é digital. E Touro é um signo que fala muito da nossa estrutura material. Urano está ali, eu não vou me recordar agora desde quando, mas faz alguns anos. Eu lembro que quando Urano entrou em Touro, começaram as grandes mudanças, por exemplo, na estrutura da Previdência do Brasil. Que foi uma coisa difícil, que todo mundo ficou com aquela questão do incerto. Então, quer dizer, muitas mudanças vieram para mexer com as estruturas que o taurino gosta de manter. E Urano está ali ainda. Então, 2023 ainda é um ano de modificação, de inovação para o taurino, de mudar a maneira de ganhar dinheiro, de ficar atento à imprevisibilidade, tudo que taurino não gosta. Mudança, imprevisto, coisas que o taurino prefere deixar de lado. Então, assim, é o ano do taurino juntar um dinheirinho, ter um pé de meia, pra ele não ser pego de surpresa com alguma coisa... É que geralmente tem já o pé de meia. Ah, já tem, né? Já tem. E o que ele vai ficar desgostoso é porque talvez ele vai ter que mexer nesse pé de meia. Que o taurino não gosta de mexer naquilo que dá segurança pra ele. Agora, Urano não fala só das questões materiais, né? Então, muita mudança no campo afetivo, muita instabilidade com a saúde. André, então vai ser um ano ruim para Touro? Não, vai ser um ano de cuidado até maio. Porque aí maio, lembra que Júpiter tá lá em Áries? Maio ele vai para Touro. Opa, vai dar um pulinho. Vai dar um pulinho. Então, aí começa a fase de oportunidades novas, de se reinventar, de não ter medo de fazer mudanças, de sair do lugar e se desenvolver mais, porque Touro, infelizmente, como todo signo, tem a sua sombra, e a sombra do taurino é a acomodação. Então, assim, não se assustem, taurinos, sabe? Não fiquem preocupados, que Júpiter tá logo ali, vindo para brilhantar o seu signo, então não fiquem preocupados, né? Acho que é importante ter esperança sempre, né? E se planejar para colher essa bonança toda. E entender que essas mudanças de sair do lugar, entender que essas mudanças de instabilidades são para levá-lo a uma nova estrutura. Porque é isso, Urano é o planeta da liberdade, não à toa regente de Aquário. Então Urano sempre vai ensinar pra gente que a gente pode quebrar as amarras, que a gente pode quebrar as correntes que nos aprisionam. Então o Touro também vai entender isso, que ele pode ser mais livre e que ele pode até se libertar de coisas difíceis, que às vezes ele mantinha por conta de, eu não vou mexer nisso, porque se eu mexer nisso vai desestruturar aquilo. Então, assim, às vezes o taurino peca por isso, né? De manter coisas que fazem mal para ele, mas em nome de uma estrutura. E Urano vem falando para ele assim, não, a gente precisa mexer nessas bases. E as mudanças que Urano traz não são mudanças que a gente planeja, são mudanças do imprevisível. E tirar literalmente o taurino da caixinha e fazer ele sambar. Touro é um signo que é mais tradicional, é mais quieto, é mais lento, é mais parado. Urano é isso, vamos sambar, vamos fazer diferente. Traz um pouco de rebeldia, então os taurinos tenderão a ficar um pouquinho mais rebeldes em 2023. Perfeito. Então, taurinos, não se preocupem, vai dar tudo certo, Sim. né? Tem alguma área, assim, que eles também precisam tomar um pouco mais de cuidado, além da financeira? Saúde, né? Saúde, que é um momento que pode trazer alguns problemas imprevistos mesmo. Então, de repente, tem uma saúde super boa, aí de repente começa a descobrir alguma coisa que tira o eixo, tira o equilíbrio. Então, também precisa prestar atenção nisso. Então vamos praticar atividade física, né? Sim. Se manter saúde mental e física em dia. E cuidado, porque aí vai fazer atividade física, aí de repente já vai querer logo fazer o esporte radical, aí vai, sei lá, quebra um dedo, uma perna, então toma cuidado. Não, pelo amor de Deus. Tá? Pessoal, sem pular de paraquedas, vamos fazer uma caminhada só no parque, que tá de bom tamanho nesses primeiros meses para 2023. Você sabe que o próximo signo é o signo de Gêmeos. Sim. E aí a gente tem uma coisa interessante para dizer, né, para Gêmeos, porque é um ano de mais cuidado, né? Então, principalmente nos períodos de Mercúrio retrógrado. Quando Mercúrio estiver retrógrado,
Gêmeos vai precisar prestar atenção, porque isso pode causar alguns problemas. Tipo quais? Tudo que a gente enfrenta no Mercúrio retrógrado, o que é? Problema de comunicação, tecnologia que falha, coisas que a gente precisa rever, né? É sempre um período de revisão. Não só o Mercúrio, mas qualquer planeta retrógrado faz com que a gente tenha que pensar numa revisão e agir, né, em busca dessa revisão. E eu acho que o geminiano vai enfrentar tudo isso com um pouco mais de peso. Então, o que é geralmente mais leve, mais tranquilo, para ele vai ser um pouco mais pesado. Então, ele vai precisar se reorganizar a vida, reorganizar os objetivos, não só a vida externa, mas a vida interna. Porque os Gêmeos, gente, olha, o signo de Gêmeos, Libra e Aquário é o ar. Ar você não segura, você não pega. Então, Gêmeos principalmente tem às vezes uma organização meio caótica, Sim. meio imprevisível, né? Então, nesse momento de 2023, vai ter que fazer um realinhamento, vai ter que fazer uma reorganização e também vai se sentir um pouco mais agitado, principalmente no primeiro trimestre do ano, que é de janeiro a março, esticaria até abril mais ou menos. É um período onde o geminiano vai estar mais agitado do que nunca, com uma tendência a tomar decisões e atitudes com impulsividade. Precipitadas. Que traz o arrependimento depois. Então é o período de dar um passo para trás, né? Voltar uma casinha no tabuleiro e olhar um pouquinho assim, o que eu tô fazendo da minha vida? É mais ou menos isso. Porque se a gente parar para pensar, Amanda, Marte vai estar no signo de Gêmeos até março. Marte é o guerreiro do zodíaco. Marte é aquele que não tem paciência. Marte é aquele que quer resolver tudo logo. Num signo de ar, é a pólvora e o fogo. É explosão. É explosão. Então, cuidado com o que fala, para quem fala. Cuidado nas suas atitudes para não serem impulsivas. Aí você me fala assim, então, só coisas ruins para Gêmeos? Não. Aí a gente vai olhar agora para o lado positivo. Vai ser um momento para você colocar em ordem as coisas que até aqui estão te trazendo preocupação. Então você vai poder usar essa energia de realinhamento, de reorganização, para colocar a casa em ordem. Sim. Né? Isso é muito bom. Porque, assim, Gêmeos não sabe lidar com paz. Assim como outros signos, mas Gêmeos tem uma dificuldade, porque é o tempo todo pensando, é o tempo todo criando, é o tempo todo querendo novidade, tá atento a tudo e a todos. Então, nesta fase é muito importante que o geminiano tenha essa necessidade de organizar a vida, e a vida do geminiano vai se organizar. É importante se recolher, né, um pouquinho, né? O geminiano gosta sempre, né, de estar em contato com os outros, recarregar as energias e colocar a casa em ordem, né? Acho que é esse a grande lição que a gente tira, né? E eu acho que também esse período de agitação do primeiro trimestre pode trazer viagens, pequenas viagens principalmente, pode trazer novos contatos, que é uma coisa que o geminiano adora, pode trazer acontecimentos rápidos de alguns projetos que eles queiram ver manifestados. Então, eu acho que tem essa coisa de rapidez que o geminiano gosta muito. Da resolução das coisas, né? Isso. Mas dá um passinho para trás, eu acho que é a palavra-chave que a gente tira aqui dessa mensagem do Mantovani, né? Os geminianos são ligados no 320, né? Pois é, tem isso, né? No 320, no 440. Diferente do próximo signo do zodíaco, né? Pois é, os cancerianos, né, Sim, Amanda? Conhece alguém? Conheço, muitos, aliás, né? Como é que você acha que foi 2022 pro seu signo? O que você tira de... Eu acho que foi um signo muito voltado para o autoconhecimento, assim, sabe? Muito voltado pro eu, dessa busca de se conhecer mais. Eu acho que foi um 2022 voltado pro eu. Uhum. E agora? Agora é um período bastante interessante. Primeiro porque a gente tem a Lua como regente de 2023. E a Lua é regente de Câncer, né? É quem domina Câncer. Então lembra, todos os assuntos cancerianos ficam em pauta e os cancerianos estarão no centro do palco da vida.
O que é muito legal, mas também de uma responsabilidade. Ou Sim. seja, olhar para o meu mundo interno, olhar para aquelas coisas que nem o meu travesseiro sabe, porque Câncer é um signo que não externaliza as coisas com facilidade. E, nesse sentido, o canceriano vai ter que iluminar as próprias sombras. Ele vai ter que olhar para esse infinito particular, né? Olhar para esse mundo que é só dele. E eu acho que vocês terão a possibilidade de sonhar, mas também de passar a realizar esses sonhos. Então é um ano em que vocês estarão vendo muitos sonhos se realizarem, né? Eu acho que a grande promessa para 2023 para os cancerianos, sem dúvida alguma, é da realização de alguns sonhos que já vem há algum tempo sendo alimentados. Que legal, mas é importante colocar a mão na massa para fazer isso acontecer, né? Sim, se abrir mais, deixar de ficar nesse mundo secreto que é só do canceriano, compartilhar mais os sentimentos, e ao mesmo tempo vencer os medos. Quais são as limitações que um canceriano tem? Claro que cada um vai ter as suas, né? Mas os seus medos, suas inseguranças, aquele limbo emocional que muitas vezes impede o canceriano de ir em frente, né? Esse é o momento de você enfrentar seus medos, se superando, né? E como eu disse, se abrir mais para as outras pessoas, para o novo. A gente sabe que o signo de Câncer é muito... são amigos de longa data. É difícil para o canceriano se abrir para uma nova relação, para uma nova amizade. Então eu acho que esse pode ser um ano bastante significativo para isso. Ele entender que se abrindo, ele pode ser mais feliz. Olha que legal. Então, o canceriano que é muito ligado ao passado, né? Vamos tirar um pouco a cabeça lá de trás, né? Vamos olhar para o hoje, né? E como a gente pode construir um futuro diferente, né? É isso mesmo. E melhorar, eu acho que assim, o compromisso mais importante dos cancerianos, além da família, da casa, é o comprometimento com o seu próprio emocional. Vamos melhorar isso, né? Então, quem não faz terapia, vai pra terapia. Quem não tem um caminho de autoconhecimento, busca isso, né? A gente sabe que não é só a terapia, o caminho de autoconhecimento, mas é um caminho muito importante também. São tantas ferramentas, né? A gente tem astrologia, numerologia, tem o tarô. Atividade física é terapia para muita gente, né? A própria terapia yoga. Yoga. Eu recomendo muito terapia, eu adoro. Eu também. Acho que é maravilhoso. Acho que a gente é suspeito para falar. Vamos ao próximo signo? Vamos, Leão. Leão. Né? O grande sol do nosso zodíaco. Ele vai receber também benefícios de Júpiter de janeiro até maio, porque está em Áries, mas isso também beneficia os leoninos, trazendo favorecimento. Agora, o que Leão precisa fazer é pensar em buscar novos caminhos na carreira profissional. Então eu acho que o signo de Leão vai precisar olhar muito para o trabalho, para a carreira, o que ele pode fazer para se desenvolver. E se a pessoa de repente já está aposentada, ou de repente quem está ouvindo a gente não tem um trabalho, enfim, né? Pensar nas metas de vida, né? Se você não tem trabalho, você precisa ter meta. A gente estava até falando disso, né, Amanda? Sim. Outro dia, fora do ar. Como é importante ter objetivos, né? De pôr sentido na vida, né? Então, acho que isso pode ser bem interessante para o leonino, já que ele gosta tanto de desafio. Outra coisa importante, Leão, seja flexível. É muito importante que você trabalhe a sua flexibilidade, que você saiba ouvir o outro, que você entenda que essa notoriedade que você conquista na sua vida deve ser colocada em seu benefício, mas de um jeito generoso. Então, assim, geralmente os leoninos têm notoriedade. Não importa em que setor, se é muita gente, se é pouca gente que dá essa notoriedade para o leonino, mas ele tem um protagonismo. Aliás, Leão nasce para ensinar pra gente o que é ser um protagonista da vida, né? E então, assim, use isso de maneira generosa, dando oportunidades a si mesmo, para os outros. E eu acho que é um tempo bem interessante para corrigir muitos vícios
da vida do leão. Vício que a gente está falando pode ser o vício, né, de fumar, de beber, mas também pode ser um vício de atitude. Comportamental. Então eu acho que esse é um momento legal para o leonino prestar atenção também. Perfeito. Então você que tem algum trabalho em vista, né, quer tirar algum projeto do papel, né, empreender, é um momento super bom. E o lance da inflexibilidade, né, é importante a gente se livrar dessas amarras, porque imprevistos surgem no caminho, né? Claro. E o leão, que quer controlar tudo, quer proteger tudo, vai ter que ter um pouquinho de resiliência. Sim. Eu acho que é isso, né, a palavra que a gente usa. Agora, Amandinha, chegou o signo. O maior do zodíaco? O melhor de todos? Parece leão, mas não é. Não é, quase lá. Eu gosto muito desse signo que vem aí. Pois é, até porque você tem a lua lá, né? Tem um pezinho lá. Tem um pezinho. Conta pra mim qual que é. Virgem, signo que eu adoro. Será, né, Amanda? No caso, o André é virginiano. Pois é. Então, eu acho que Virgem vai ter novos compromissos em 2023. Oba! Novos compromissos consigo mesmo e novos compromissos com a vida. Então, a gente vai perceber que novas alianças surgirão, alianças de trabalho, alianças afetivas, amigos, e isso também vai fazer com que ele desenvolva novas relações, inclusive relações mais sólidas, porque signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, adoram relações e coisas sólidas, né? Projetos sólidos. Então a gente vê uma ajuda de Júpiter e de Urano também chegando para o signo de Virgem. Agora, lembra que eu falei do Mercúrio retrógrado para os geminianos? Lembro. Gêmeos e Virgem são regidos por Mercúrio. Ou seja, atenção. Atenção. Então, os períodos de Mercúrio retrógrado também vão pedir atenção redobrada, não só para os geminianos, mas para os virginianos também. E os virginianos que têm essa característica de serem bem críticos, né? Quando alguma coisa dá errado ali nesse período de Mercúrio retrógrado, dói um pouquinho mais? Dói um pouquinho mais, porque aí fica mais ainda crítico, né? Fica mais analítico, quer discernir, quer separar o certo do errado. Eu acho que uma coisa muito ruim do signo de Virgem é a dualidade no sentido de certo e errado, isso pode, isso não pode. O que é bom, o que é ruim. Isso. E às vezes as coisas transitam nesse meio, né? Eu acho que a vida é assim, 2 mais 2 é igual a 5. É eu isso. penso assim, mas o meu sol em Virgem não. Por quê, André? Não, 2 mais 2 é igual a 4. Então, a gente vai ter uma oposição forte de Saturno com Virgem, o que vai reforçar a reestruturação dessas relações, de solidez no trabalho e na parte afetiva, mas também trazendo a necessidade de mais flexibilidade, assim como a gente falou para Leão. Ou seja, fique aberto às novas relações, né? As parcerias que podem surgir aí, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Os caminhos estão abertos para os virginianos. E olhando o céu de 2023, a partir desse estudo que a gente fez para as previsões, Virgem vai precisar rever muito das relações dele. Então, não é só estabelecer o vínculo com o novo, mas também é entender o que eu quero levar para frente. Esse trabalho, essa relação, esse contrato, esse namoro, o que você quer levar adiante? Isso é muito importante também. Tem algumas coisas que precisam ficar em 2022. Claro. Bom, eu sou a favor sempre da mudança, né? Eu adoro. Porque eu tenho minha lua em Aquário, Amanda. Ou seja, quero mudança, quero novidade. Tá no ar, tá sempre aqui mudando. É isso mesmo. Mas agora a gente vai falar de Libra. Adoro também. Gosto muito dos librianos. Acho que às vezes falta um pouquinho de posicionamento. Sim. Libra firmeza. precisa aprender a se posicionar e tomar partido de algumas coisas. Porque Libra tem essa coisa de eu preciso agradar todo mundo, preciso pregar a paz no mundo, e aí com isso ele deixa de se posicionar, né? Então acho que é a única questão. Mas são pessoas justas, diplomáticas, afetivas, são pessoas que olham muito para a necessidade do outro. Então acho que Libra é o signo que nos ensina o que é uma relação de verdade. E como vai ser o ano de 2023 para os librianos? De relações e de contratos. Olha que interessante. Libra vai ter a oportunidade de ter uma melhora
naquilo que ele estabelece com uma relação positiva para ele, seja com alguém ou com uma situação. Então, pode ser um ano de muitos contratos novos, a gente vai ver muitos librianos mudando de trabalho, muitos librianos assinando coisas importantes, papéis importantes. Vamos ver librianos casando, porque eles vão viver muito a própria casa 7, que é a casa das relações, a casa do outro, das associações. E pode ser um ano em que precisa tomar cuidado com o cotidiano e com a saúde. O que a gente quer dizer com isso? É não deixar de lado aquelas coisas que precisam ser olhadas sempre. Então, os check-ups, o trabalho cotidiano, dia a dia. Libriano precisa buscar, vai ter oportunidade no novo, mas sem esquecer aquilo que ele precisa manter. Né? Então, não abandonar aquelas coisinhas chatas do dia a dia, porque isso, se não for olhado corretamente, pode virar um problema grande depois. E o libriano, ele se encanta muito com o que é belo, né? Com uma facilidade sem fim, né? Uma facilidade gigantesca. E também olha muito pro outro também com muita facilidade. Se perde no outro e esquece de si. Então é importante não se perder nesses caminhos, né? Que podem se apresentar e, opa, olha aqui, voltar pro eu. Amanda, você está muito estudiosa. Você vê, Mantovani? Você está muito astróloga. Mas posso falar por quê? Por quê? Você me dá esse momento pra falar por quê? Porque, gente, além de prestar muita atenção aqui no podcast do Mantovani, eu também tenho esse livro aqui. Esse livro que está aqui do meu lado, Os Astros Guiam Seu Destino, é o livro do Mantovani sobre astrologia, que é muito legal, gente. Assim, fala sobre astrologia de uma forma bem descomplicada, super visual para quem gosta de colorido, para quem gosta de tabelas. Você vai aprender tudo sobre casas, planetas, signos, de um jeito super fácil. Então é um livro super lindo, eu adoro essa capa, publicado pela editora Pensamento. André, conta um pouquinho do que a nossa audiência pode encontrar aqui no seu livro. Eu acho que você falou bem, né? É um livro para quem gosta de astrologia, não necessariamente para astrólogo. Sim. Lógico que os astrólogos quiserem ler também são super bem-vindos. Mas a ideia de quando eu escrevi esse livro foi fazer um livro para as pessoas que nos acompanham, por exemplo, que gostam de astrologia. Então, você vai aprender a ler o seu mapa astral de uma maneira simples e muito profunda, através desse livro. E você vai poder também conhecer muito da personalidade dos seus parceiros de trabalho, dos seus relacionamentos, seus familiares. É um livro para você estudar astrologia de um jeito prático, tranquilo, sem esse compromisso de se tornar um astrólogo. Perfeito. Quando você conhecer alguém, muitos signos estão com essa promessa de novas relações, né, de novas parcerias. Então, descobrir o signo da pessoa, vai lá dar uma olhadinha no livro, ver o que ela pode te trazer de bom, né? Quais são as promessas do signo da pessoa. Eu super recomendo. André, ó, coraçãozinho pra você. Que bom, que bom, que bom, que bom. Olha, Amanda, a gente não pode esquecer de falar o seguinte, que Libra vai passar por uma estruturação profissional. Então, para aqueles librianos que estão em busca de emprego, para aqueles librianos que estão com dificuldade na sua carreira, pode ser um ano bom para isso também. Muito legal. E agora vamos para o próximo? Escorpião. Adoro, meu ascendente. Pois é. Olha, até março, período de cuidado, porque Saturno vai pedir pé no chão. Tá. Pé no chão para lidar, inclusive, com alguns assuntos domésticos e também até imobiliários. Então, escorpianos que de repente vão precisar trabalhar resolver alguma coisa da casa que mora, da casa que pode ser desde um problema até um problema normal do dia a dia, sei lá, um encanamento que você precisa olhar, até uma questão mais séria, né, no sentido de documentação, algo nesse sentido. Até março, Saturno pede responsabilidade, não tem como ser diferente, Escorpião. Então, nada de ficar querendo inventar mudanças, querendo inventar novidades. Esse é um momento para você realmente cuidar dos assuntos domésticos e da casa. Isso até o mês de março. Isso se o escorpiano quiser mudar de casa. Ele espera até o fim de março e depois ele... Eu acho que é o período para ele olhar para isso, inclusive. Se ele quer fazer uma mudança, de janeiro a março, procura com cuidado o novo local. Se você já achou o local, preste atenção à documentação.
E, de repente, até seja uma fase onde ele vai ser chamado para resolver essas coisas. Entendi. Então vai ter que ter um senso de De responsabilidade. responsabilidade. Agora, depois, Amanda, de março, é uma fase assim muito legal, porque ele vai estar mais criativo, vai estar liberto de alguns problemas, de muitas preocupações. Vai ser uma fase de muitos crushes, então Opa! Bom, a gente sabe, né? Escorpião é um signo já sedutor, é um signo que gosta de seduzir, né? Sabia que escorpião às vezes adora seduzir só pelo prazer de seduzir? Eu imagino. O Mantovani uma vez me falou que existe um olhar de escorpião. Sim. E aí eu não sabia muito bem o que era um olhar de escorpião. Quando eu passei a reparar, eu entendi tudo. Então, você sabe que na nossa equipe chegou um escorpiano, né? Ele tá bem ali, ó. Pois é, só observando, só, né? Porque escorpião vai nas profundezas, Sim. ele lê o que tá além do que as pessoas estão falando. E quem tem um ascendente escorpião também. Quem tem a lua em escorpião também. Tem essa característica de poder ler a intimidade do outro. Por isso que muitas vezes o escorpiano causa medo nas pessoas. Olha só, 880, né? É, o olhar que eu tô descobrindo, eu sei do que você tá falando. Né? Olha só. Mas, ó, depois de março melhora, oportunidades boas, coisas novas chegando, momento de criatividade, leveza e de investir nos crushes. E a vida amorosa super em alta, André, mas eu já tenho namoro, já tenho um companheiro, uma namorada, já tenho alguém, então, ó, vai ser um momento de esquentar essa relação. Perfeito. Muito bom, né? É boa notícia pra todo mundo. Pois é, agora a boa notícia vem também para Sagitário. Legal. Sagitário vai ter um momento de muita oportunidade também. Porque lembra de Júpiter? Júpiter vai estar fazendo bons aspectos no céu. E Júpiter é o regente de Sagitário. Então, um momento de boa sorte, um momento de ser reconhecido por aquilo que ele deseja ser reconhecido. Então, sabe aquele sagitariano que sempre está investindo no trabalho, que tem dificuldade para receber um aumento, para receber um reconhecimento ou uma promoção? Isso pode acontecer para o sagitariano. Então é o momento de ficar ligado, né, com as oportunidades que podem surgir. É isso. Isso. Agora, tem que prestar atenção para não entrar em projetos muito arriscados, em situações muito aventureiras. Saturno também vai pedir um pouco de responsabilidade consigo mesmo. E Sagitário vai entender como é fazer escolhas, né? Porque a gente que fala, eu adoro fazer escolhas, ser livre, mas ele vai entender o que é fazer escolhas, né? E eu acho que também Sagitário tem muita essa coisa de viver o hoje, e Saturno vai dizer para ele assim, tá, viva o hoje com leveza, da sua forma, da sua maneira, mas também preste atenção que cada escolha é uma renúncia, que dependendo das escolhas que você fizer agora, vão refletir para você lá na frente. Então eu acho que esse é um momento bastante oportuno para Sagitário, que vai ser de sorte, oportunidade de reconhecimento, mas também vai ser de entender o que é ser responsável consigo mesmo. Colocar o pé no freio, né, um pouquinho nas aventuras da vida, né? Você falou de tomar cuidado com essas novidades, essas aventuras que podem surgir, e isso é a cara do sagitariano, né? De se jogar e com tudo, né? Sagitário é aventura, drink, alegria, como festa. Nossa Ana Paula Renault, que veio aqui no episódio. Sagitarianíssima, né? Super. Então, os sagitarianos têm que ficar atentos. Eu acho que é isso. Vai ser um ano bom, mas precisa entender como que é escolher, né? E o que isso acarreta para nossa vida. Perfeito. O próximo signo do zodíaco é qual, André? Capricórnio. Você tem muitos capricornianos à sua volta? Tenho minha chefe, Flávia, editora de band.com.br, maravilhosa. Aliás, o horóscopo na Band foi uma idealização da Flavinha. Capricorniana. Exato. Eu nunca me esqueço que ela falou, vou fazer isso acontecer. E aconteceu. Estamos aqui. Pois é, em band.com.br/horóscopo você encontra muitos conteúdos legais sobre astrologia, tarô, autoconhecimento, todos assinados, claro, por André Mantovani. Então você também não perca as previsões lá, que você encontra previsões mensais, diárias, muita coisa legal em band.com.br/horóscopo. Aliás, eu fico abismado do
quanto a gente consegue falar de astrologia em assuntos tão variados. Exatamente. E tem o Band de Receitas. Claro, que o tem Mantovani. muita coisa de astrologia lá que eu faço. Exato, Horóscopo na Cozinha é a coluna semanal do Mantovani em Band de Receitas, que ele fala um pouco do comportamento dos signos na hora de cozinhar, na hora de quem vai dominar a cozinha, quem pica a cebola, quem mexe no fogão, quem que é o marmiteiro, quem gosta de pedir delivery. É isso mesmo. Então o Mantovani ele desvenda muito dessas Quais coisas. os signos que gostam de comidas light, que gostam de comidas mais gorduchas. Exato. Então acesse band.com.br/receitas. Band de Receitas, meu queridinho, eu amo de paixão. Então, bora lá descobrir como os signos se comportam na cozinha. Muito bom. Então vamos falar de Capricórnio. Vamos Capricórnio terá aí pela frente, em 2023, a oportunidade de muitas transformações rolando. Só que essas transformações, Amanda, serão impostas pela vida. Já não é mais um momento de escolha, quer ou não me transformar, você vai se transformar. Só que apesar de ser um pouco desconfortável, ou bastante desconfortável, porque quando a gente fala em transformação, a gente está falando de rompimentos, a gente está falando de fim de ciclo, a gente está falando de trocar de pele, trocar, né, a roupa que não serve mais. E Capricórnio é um signo de terra, muitas vezes inflexível, mais duro, mais difícil, né? Mas é o signo que nos ensina a concretizar. Então a gente brinca bastante com o lado B de cada signo, mas a gente não pode esquecer que todos os signos também têm seu lado A. E é isso que é legal. E todo signo está aqui para ensinar a gente. Capricórnio realiza, Realiza, põe metas, conquista as metas. Então a gente aprende tudo isso com Capricórnio. E lembra, a gente tem o signo de Capricórnio no nosso mapa também. Sim. Né? Então, essas transformações vão levar o Capricórnio a ter um pouco mais de leveza. E através dessa leveza, ele vai encontrar um novo ciclo. E esse novo ciclo vai trazer mais prosperidade. Essa transformação que o capricorniano pode passar pode ser dolorida, ela pode vir com mais leveza, assim, o que ele pode esperar dessas transformações? Aí ele chega numa fase de mais segurança, de mais estabilidade, que é tudo que capricorniano gosta. Então ele vai aprender que talvez a estabilidade que ele quer não é manter o que ele já conquistou, o que está desgastado, o que está datado, fora do tempo, que mudando ele também pode criar uma nova estabilidade para ele. Então, um novo pensamento que vem aí para os capricornianos, né? Isso. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, que Plutão em 2023 sai do signo de Capricórnio, isso traz um pouco mais de leveza, porque a gente esteve aí com Plutão muitos anos no signo de Capricórnio. Então, quando a gente vê um país dividido entre direita e esquerda, bem e mal, é exatamente o que Plutão fez em Capricórnio. Então, nós vamos entender o que é o tradicional e o que é o novo. A gente vai entender o que são estruturas velhas, o que são novas estruturas. Então, eu acho que isso ficou muito marcado para a gente nos últimos anos. Não só na política, mas em muitos aspectos, né? Se a gente olhar para o coletivo e para o individual. Mas tudo isso a gente vai falar no novo episódio que a gente vai fazer das previsões para o Brasil e o mundo. Claro. Então, terminando essa fase de Plutão saindo de Capricórnio, vem um ciclo de mais leveza. Capricornianos, nos últimos anos, tiveram aí um tempo bem difícil. Então, olhar para as dualidades da vida Isso, e encará-las. E aí a gente sabe que ganhar o próprio dinheiro, mudar os próprios valores, sair dessa coisa engessada, vão ser temas importantes para Capricórnio. Ganhar dinheiro de maneira mais leve, talvez não tendo que trabalhar 14 horas por dia. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar 14 horas por dia para ter um bom resultado. Então não se desgaste tanto, cuide mais de si, capricorniano. Pois é, e agora a gente vai falar de Aquário. Aquário. Minha lua em Aquário, vamos ver, ó. Então a gente vai ter um alívio também para Aquário, porque a saída de Saturno de Aquário vão trazer boas decisões, porque o período de ficar ruminando, pensando, já passou. Então Aquário vai sentir mais leveza, porque o último ano com certeza deve ter sido duro para os aquarianos, porque Saturno estava lá dizendo assim, ei,
qual é a sua responsabilidade, né? Saturno nos chama para a responsabilidade de alguma forma, seja da nossa vida pessoal, do nosso trabalho. Então, os aquarianos tiveram aí um tempo de muita limitação, de muita reflexão, mas agora vai conseguir fazer boas decisões. Vai relaxar os ombros? Relaxar os ombros, e aí vai estar mais pronto para ir atrás daquilo que ele quer, vai estar mais decidido, como eu falei, vai estar mais maduro, vai saber respeitar melhor o tempo, porque aquariano não sabe respeitar o tempo. Aquariano quer tudo para ontem, quer tudo para já. Aquariano odeia esperar. E aí ele entendeu que tem uma força maior do que ele, que é o tempo. E esse tempo estará trazendo favorecimento para ele. Ele vai entender que muitas coisas é bom que se espere. Que o fruto, para ficar maduro, precisa de tempo para ser colhido. E eu acho que isso vai ser muito benéfico para os aquarianos. Ficam algumas lições de Saturno? Ficam as lições da responsabilidade, do efeito do tempo. E, Amanda, uma outra coisa interessante, vai entender, o aquariano vai conseguir entender que a imagem dele no mundo pode ser de uma outra maneira. Ele vai cuidar melhor do corpo, aí sim a gente vê aquarianos mais focados para cuidar da saúde, da dieta. Ele vai procurar uma melhora da própria imagem. E isso vai afetá-lo positivamente. Então, o aquariano que não vai para academia vai começar a ir para academia, que eu acho difícil, porque aquariano é bem... Não para, né? Não para, mas eu acho que é um tempo para pensar nisso. Alimentar-se melhor, trabalhar melhor, cuidar do corpo, cuidar da imagem. Perfeito. Então, boas notícias para os aquarianos. Para os aquarianos, que estarão realizadores. Olha que legal. Então tem que ter força, disposição para colocar a mão na massa e realizar. Isso mesmo. E aí vamos fechar o zodíaco? Vamos a Peixes. Peixes. Peixes vai ter uma fase muito legal. 2023 é um ano bom. É um ano interessante. De melhora, inclusive, nas finanças. Melhora na reestruturação da vida material, profissional. E me dá a sensação de que todas as coisas que Peixes foge, você sabe que Peixes é escorregadio. Você sabia disso? Não sabia. Peixes é escapista. O peixe, o animal, o peixinho, quando você pega na mão, não escorrega? Ele pula. Pula, escorrega. Então isso é muito frequente na personalidade dos piscianos. E escorrega de um jeito muito leve, muito... que você nem percebe às vezes, nem ele mesmo percebe. Então esse confronto com ele mesmo vai ser fundamental e ele vai conseguir realizar sonhos. Eu acho que isso é muito parecido com o signo de Câncer. Mas aí, será que Peixes vai ter os pés no chão para lidar com as coisas práticas, objetivas, materiais? Será que ele vai conseguir sair desse mundo de imaginação, de idealização e colocar a mão na massa? Tem que conseguir. Tem que conseguir e os astros esperam que vocês consigam. Então, nada de procrastinar, nada de deixar para depois, a hora é agora. Inclusive para você entender que muitas oportunidades poderão bater na sua porta. É uma organização do dia a dia, né? Que pode ajudar o pisciano a colocar um pouco o pé no chão, né? Isso. E ele se comprometer mais. Porque pode acontecer assim, o peixe fala assim, ai, queria tanto, sei lá, um emprego na Band. Uhum. E aí vem, sei lá, alguém fala pra ele assim, lá na Band tô precisando de alguém. Amanhã eu mando o currículo. Manda o currículo lá pra mim. Eu não tenho competência pra ir trabalhar lá. Então, é isso que o pisciano vai ter que ter. Ele vai ter que ser mais pragmático, mais prático. Colocar a mão na massa, entender a própria capacidade e se comprometer, que eu acho que é isso que ele vai precisar fazer. Audacioso, né? Bater na porta ali e pedir o emprego. Também, isso mesmo. E Saturno vai estar em Peixes, então é hora de colocar os pés no chão, de também entender a sua limitação. Não adianta você sonhar com coisas que você não está dando nenhum passo para que aquilo aconteça nem agora e nem lá na frente. Porque eu conheço muita gente sonhadora de Peixes que reclama muito do momento, da vida, mas também sonha com uma coisa que não faz nada para alcançar aquilo. E é até ruim, né? Porque se frustra, tem que sonhar, mas sonhar perto, né? Isso. E outra coisa, Amanda,
são extremamente sensíveis e intuitivos. Peixes, use isso pro seu benefício, em seu favor, vai ser bacana. Olha, eu acho que se a gente for fazer um balanço aqui, as notícias são mais positivas do que negativas, né? O que a gente não pode esquecer é que nós temos trânsitos astrais acontecendo o tempo todo no céu. Então essa bússola da previsão de signo a signo, ela é muito interessante para a gente apontar qual é a navegação que a gente vai fazer, mas nós somos afetados o tempo todo pelos trânsitos que se movem o tempo todo. Então, a gente vai fazer outro episódio falando das previsões do Brasil e do mundo. Lá eu vou falar de alguns trânsitos que serão mais lentos no céu. E isso serve de ajuda. Nós iremos enfrentar um ano um pouquinho mais difícil, um pouquinho pesado em muitos aspectos, num nível nosso, Brasil, mas também num nível coletivo, falando de mundo. Mas então vamos pegar as coisas boas que estão reservadas para os nossos signos e seguir em frente. Então é importante, se você não prestou atenção direito em outros signos além do seu, que é o solar, vale também pensar no seu ascendente e no seu signo lunar, né, André? Exatamente, pensar o que está acontecendo com esses signos, o que vai acontecer com esses signos e fazer aí um mix, uma reflexão mais profunda, né? Eu acho que pode ser bem legal, bem interessante. Ouvir o podcast, anotar as palavras-chave de cada um. Isso. Aí você junta e organiza os pensamentos, acho que é uma dica legal, né? Muito legal. Bom, Amandinha, eu quero te agradecer mais uma vez. Aliás, como é que faz pro pessoal participar aqui do nosso podcast? Bom, quem quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, uma mensagem pra gente, sempre em @bandentreter, @horóscopo na Band e @André Mantovani com 2 N's e I no final. A gente tem vários episódios com convidados, conteúdos sobre astrologia e outros assuntos também em Band Entreter no YouTube e também em Band Play, que é o nosso streaming da Band com toda a programação da emissora, e você nos ouve no seu tocador de áudio favorito. Mas, Mantovani, eu não quero me despedir. Por quê? Antes da gente tirar uma carta do tarô. Pois eu ia falar disso agora, Amanda. Lembra que em alguns episódios a gente faz a pergunta da semana, do dia? Sim. Agora a gente pode pensar numa mensagem para 2023. Perfeito. Qual é a sua pergunta para o ano de 2023? Importante mentalizar. Você que está nos vendo, nos ouvindo, mentaliza aí uma pergunta. E aí juntos a gente vai criar esse canal de conexão, vai criar essa energia, essa egrégora de positividade e buscar uma orientação do universo pra gente. Eu já tô com a minha pergunta aqui, ó, na cabeça. Vamos lá, eu vou perguntar também. Tá bom. Ai, Amanda. Vamos ver. Será que a carta é boa? Vai ser, sim. Vai ser, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Uau! Você tem bolinha de cristal, hein, Amanda? Ah, é? Olha aqui, a carta da Imperatriz. Essa é a carta que fala da realização, de algo que nasce para trazer felicidade, fertilidade, prosperidade, abertura de caminhos. É uma carta que promete melhora no trabalho, projeção, traz a multiplicação do amor, do afeto, das coisas boas da vida. E essa é a carta que diz assim: isso vai se realizar, isso vai dar certo, isso que você pensou vai acontecer porque você merece a expansão que está vindo para sua vida. Gente, Uau! Que delícia terminar o ano com uma mensagem dessa. E olha, o que eu perguntei não é uma coisinha simples, tá? Ah, não? Você me conta nos bastidores? Conto pra você sim, claro. Yes. Isso é bom, gente, de estar aqui na mesa, porque eu sei sempre o que passa na cabeça do Mantovani. Muito Adoro. bom. E gosto quando você conta suas coisas também. Vou te contar. E quero saber também aqui da nossa produção, da nossa equipe, o que andaram perguntando, Exato. Viu, Amanda? E da audiência, não se esqueçam, estamos sempre em Band Entreter, horóscopo na Band, @André Mantovani com 2 N's e no final. O ano muda, os tempos passam, mas a gente segue assim, sempre aqui com você. E 2023 a gente tá junto. Sim. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Obrigado, Amanda, por Obrigada esse papo você. incrível. E você que nos assiste, que nos ouve, não esqueça, toda semana tem episódio novo, sempre a partir das 18 horas na sexta-feira, lá no Band Entreter.
ou nos tocadores de áudio. E você é meu convidado especial sempre. Te espero com novidades logo mais num novo episódio do Horóscopo na Band. Até lá!